Olá, bem-vindo ao canal Nineira Customs. É um canal que não é profissional de pintura automotiva, mas é um canal que caseiro, vamos se dizer assim, que os serviços são caseiros, são serviços que a gente acaba fazendo em casa mesmo. Então eu quero mostrar para vocês dicas, problemas que acontecem quando a gente vai fazer algum tipo de serviço em casa, né? Então, esse paralama aí de um Fiat Uno 97 da minha prima, que eu estou pintando ele por inteiro, né? E como vocês podem ver, ele tá no primer, só que infelizmente eu tive um probleminha. Então aí onde eu tô lixando, eu tive que aplicar uma camada bem fininha de massa, porque depois que eu apliquei o primer, eu percebi que tinha uma certa ondulaçãozinha. E aí eu tô lixando com a lixa 80. Como vocês podem ver, eu tô passando a mão para poder ver se não tem ondulação, né? Porque o importante na preparação é você preparar bem a peça e sentir muito bem as curvas da peça, sentir para ver se não tem nenhum tipo de ondulação, né? Agora eu começo a refinar com a lixa 150 e continuo passando a mão, como vocês podem ver. Porque o melhor aliado na preparação automotiva é o tato. Você precisa ter a percepção aonde que tem os amassados. Você tem que ter a percepção se está retinho, se a preparação que você fez não tem nenhum tipo de problema. Agora eu começo a refinar com a lixa 320, porque você tem que fazer esse lixamento com a 320 para poder tirar o risco da 150. E eu acabei espalhando mais um pouco esse lixamento porque acabou pegando um pouquinho a lixa em outras partes. Então a lixa anterior acabou deixando marcas de lixas. Então eu fui lá e acabei com a 320 passando uma região um pouquinho maior. Agora eu vou aplicar vinílico. O preto fosco vinílico ele serve para proteger o fundo. O que eu digo, o fundo é a lata do carro. Como nesse lixamento acabou aparecendo um pouquinho da lata e eu tinha um pouquinho de preto fosco vinílico, eu acabei aplicando. Ou pode ser o preto fosco vinílico, ou pode ser o wash primer. E agora eu aplico 3 demonzinhas de primer, porque eu quero pintar esse carro no mesmo dia. Então foi o Spectra Primer. Depois de 1 hora eu fiz o lixamento dele. É um primer muito bom, porém ele é caro. Agora eu vou fazer a pintura. Eu finalizei esse paralama aí, que é o lixamento dele com a 320, com a 400 e com a 600, porque a tinta poliéster ela necessita de um refino melhor na peça. Então você tem que deixar o mínimo de risco possível, porque é uma tinta muito fina, uma camada bem fina. Então você tem que fazer esse refinamento. Eu estou aplicando uma base preta nesse paralama porque essa tinta, por mais que ela diga que é de alta cobertura na lata da fabricante, se eu pintasse com ela com esse fundo aí do primer, como ficou algumas amostras, a tinta demoraria para cobrir. Então, cores claras, tipo azul, verde, amarelo, você tem que dar ou escurecer o fundo ou você tem que clarear o fundo. No caso aí, eu escureci o fundo. Preto liso, poliéster. Eu dei 3 demonzinhas de poliéster nessa peça daí. Agora começa a aplicação do azul, né? É o azul Heraldite da Fiat. Eu começo a fazer uma aplicação semi-encharcada. Não muito molhada e nem muito pulverizando, né? Para não criar aquele overspray. Porque se você acaba aplicando o verniz, você acaba percebendo aquela camada de overspray na peça. Aquela pulverização, né? Fica uma parte pulverizada. E aí eu vou para a segunda demão, eu começo a passar um arzinho na peça. Não caiu muito cisco, então eu não precisei aplicar o pano pegar pó. Praticamente não caiu quase cisco nenhum. Na última demão que eu vou passar um pano pegar pó porque caiu um mosquitinho bem no cantinho do paralama, como vocês vão poder ver.
Aí eu começo a fazer, acho que a segunda ou a terceira demão, deve ser a segunda, né? Não pode esquecer os cantos, cara. Os cantinhos é embaçado, porque na hora que você tá fazendo a pintura, você prioriza só a parte de fora da peça, né? Você não prioriza os cantos. E os cantos mostra muito se você fez um trabalho de qualidade, de excelência, né? Nessa parte agora eu começo a aplicar a terceira demão de tinta, né? Do mesmo jeito, meio molhada, aí eu começo, né, fazer uma mão cruzada. Exato momento que eu começo a passar o pano pegar pó. Aí onde vocês estão vendo caiu um mosquitinho. O certo era pintar em cabine, mas quem não tem cabine, nessas oficinas tradicionais, é recomendadíssimo o uso do pano pegar pó. Lógico, cabine acontece de cair cisco, mas são mínimos cisco, coisas mínimas, praticamente irrelevantes, cara. Então, como minha garagem ela não tem cobertura, o certo era até pelo menos eu ter molhado o chão. Mas hoje deu certo, consegui pintar e não caiu praticamente quase nada. Tava muito bom o tempo também, então não tava nem muito seco nem muito molhado, então praticamente não caiu quase nenhum cisco. Nessa última demo agora eu começo a dar pulverizando, né? Para a orientação do alumínio. Eu começo praticamente jogando só o alumínio, eu começo a fazer a orientação dele, porque é uma tinta metálica. Então eu venho praticamente quase pulverizando, né? O paralama todinho. O verniz que eu estou usando é o Lazudur 6100 da Lazuril. Não sou muito fã desse verniz, né? Porque é um verniz que, na minha opinião, quando você está aplicando, ele fica lindo. Depois de um tempo, ele acaba ficando opaco. Ah, sim, mas como foi o verniz que a minha prima decidiu comprar e foi de um custo-benefício bom, né, para ela, não tá nem muito caro e nem muito barato, tá intermediário, né? E aí foi que ela escolheu para poder fazer, né, a aplicação do carro todo. Lógico, nada que um polimento não resolva, né? Nessa aplicação eu começo a aplicar ele meio encharcado, né? O verniz, porque você tem que tomar muito cuidado para ele não escorrer. Aí eu dou 3 demãozinhas, tanto que na segunda demão acabou escorrendo. Mas até que foi bom escorrer na segunda demão, porque eu dei mais uma e quando for fazer o polimento, ele sai. Galera, esse é o resultado que vocês vão ver no final do vídeo do paralama, né? Depois eu vou filmar o carro todinho, o panorama do carro todo, que eu tô fazendo ele por parte, por etapa, né? Já fiz uma lateral, agora eu vou fazer o teto, depois eu vou fazer outra parte. E aí é o paralama, como vocês podem ver o resultado final. Fiquem com Deus e até um vídeo. Valeu!